Boa noite a todos. Eu cumprimento a amada Igreja de Jesus Cristo, na graça e na paz do nosso amado Jesus. Amém? Podem tomar assento para ficarem mais confortáveis. Quem trouxe seu exemplar da Bíblia já pode ir abrindo aí no livro, no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 8. Nós vamos estar iniciando a leitura a partir do verso 4. Já vai estar aqui também no telão. Amados, antes de iniciar a ministração dessa noite, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez pregando a sua palavra, pela gloriosa oportunidade de estar pregando a sua palavra e a tremenda responsabilidade. E também ao pastor Paulo, que fez o convite, pelo convite e pela confiança que depositou em mim nessa noite. Amém? Queridos, vamos para a palavra do Senhor então. Vamos fazer a leitura inicialmente de Lucas capítulo 8, versículos 4 até o verso 8. A palavra do Senhor diz o seguinte: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia! Louvado seja Deus pela sua palavra, amados. Amados, o título da mensagem dessa noite é A Semente de Deus e os Solos Humanos. Esse é o título da mensagem que Deus quer trabalhar com nós, já trabalhou comigo em estudo, em oração e meditação dessa palavra, que é uma palavra tremenda. Amados, algumas primeiras considerações introdutórias. Nesse momento, quando Jesus, essas palavras são do próprio Jesus, né? Essa história, que nós temos o título aqui de A Parábola do Semeador, ela também é narrada além do livro de Lucas, lá em Mateus capítulo 13 e Marcos capítulo 4, que são os textos que nós chamamos paralelos, onde é narrada a mesma história. Então nós sabemos algumas outras informações, como por exemplo, usando os paralelos, nós sabemos que Jesus ele estava às margens do mar da Galileia, provavelmente ou possivelmente em Cafarnaum. Então ele estava ministrando para o povo, ele estava ensinando através de parábolas. Mais uma consideração rápida: Jesus ele vai utilizar, quando está falando para essa multidão, a botânica, que é a biologia vegetal. E nós vamos analisar as palavras de Jesus e também dos apóstolos, mas Jesus, muito ele usou os fenômenos da natureza para tratar, para ensinar, né? Porque era algo que era muito próximo daquela realidade, e também é da nossa realidade nos dias de hoje. Então Jesus ele vai usar a botânica, a natureza, para ensinar essa palavra. Naquela época nós sabemos que a vida ela era muito mais rural, muito mais ligada ao campo, não tinha as tecnologias que temos hoje, não tinha os produtos industrializados, era tudo manufaturado, era tudo manual. Então todas as pessoas naquela época elas conheciam muito bem a questão do campo, da fazenda, da colheita, enfim, toda essa questão e a importância do ciclo da natureza. Então Jesus usa esse recurso muito em função disso naquela situação. Mas vamos lá, amados. Vamos fazer a leitura agora do verso 9. O versículo 9 diz o seguinte: seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola.
Então eles fazem essa pergunta para Jesus, porque quando Jesus narra essa história, conta essa parábola, ele faz isso em público. Aqui só diz que eles perguntaram para Jesus, dá a entender que Jesus terminou de explicar e eles já perguntaram. Mas nós sabemos lá em Marcos capítulo 4, versículo 10, que Jesus, lá vai dizer que Jesus termina a pregação e depois eles se recolhem para um lugar. Só Jesus e os seus apóstolos, os seus discípulos. Jesus então não está mais com a multidão. Nós temos essa informação lá por Marcos. Então, aqui o texto narra que eles já perguntaram em seguida, mas não. Jesus tinha despedido a multidão e estava somente com seus apóstolos, aqueles que ele iria enviar para a missão. Então, eles fazem essa pergunta em secreto para Jesus. Então, a partir do versículo 11, Jesus começa a explicar para eles o que era aquela parábola, que eles não haviam entendido. O texto diz aqui que eles não tinham entendido o que era aquilo. Então, Jesus, a partir do verso 11, vai começar a explicar. Vamos fazer a leitura do versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aleluia. Então Jesus, ele explica que a semente da parábola é a palavra de Deus. Amados, isso aqui é o que a gente chama de ideia central do texto. Tudo gira em torno da semente. Daqui para frente, tudo que Jesus vai falar gira em torno da semente. Porque a parábola que ele contou é que o semeador saiu a semear e aquelas sementes foram caindo no caminho. Então a ideia central é que a semente é a palavra de Deus. E aí depois Jesus vai começar a falar dos solos, dos tipos diferentes de solos. Mas fica claro aqui que a semente que Jesus está se referindo ali é a palavra de Deus. Amém? Amados, antes de continuar, eu quero fazer uma breve consideração que eu julgo pertinente nessa noite. Vocês vão ver aqui que eu vou usar muito a palavra corações. Inclusive o texto aqui, a nossa tradução em português vai usar a palavra coração ou corações. É interessante analisar que a palavra coração, ela tem vários significados na Bíblia. Ela tanto pode se referir ao órgão que está aqui, que nós temos, que é o coração, o órgão humano, como pode significar várias outras coisas no Novo Testamento, principalmente. Uma dos significados, eu peguei lá do dicionário bíblico Vini, vai dizer o seguinte: a palavra coração tem vários significados na Bíblia. Entre eles, representa o entendimento, o raciocínio, o lugar da natureza moral e espiritual. Então, naquela época, mas eles não tinham, e não era só os cristãos, era a cultura daquela época. Toda a cultura grega, romana, germânica, enfim, judaica, eles tinham a compreensão que o coração, eles não tinham a tecnologia e a medicina que a gente tem hoje. Eles tinham que o centro das emoções e do raciocínio era o coração, não era a mente. Então, por isso que eles, quando se fala muitas vezes no Novo Testamento em coração, está se referindo à capacidade espiritual e moral, porque eles tinham esse entendimento naquela época. Então, lá no grego, a palavra coração, no grego que a Bíblia foi escrita, o grego antigo, o grego koiné, é cardia. Até faz sentido para nós cardia. Quando uma pessoa tem problema de coração, a gente diz que tem problema cardíaco, porque a raiz da palavra coração no português é essa palavra cardia. Amém? Então, até uma dica para entender outros textos bíblicos. Muitas vezes coração significa capacidade moral e espiritual, raciocínio, entendimento. Amém, amados? Vamos continuar então. Amados, eu estudei muito essa palavra, já não é a primeira vez. E estudei bons comentários, mergulhei na palavra, busquei em oração. E aqui fica claro que tem 4 tipos de solos. 4 tipos de solos. Que agora, ao longo dessa mensagem, eu vou ir dividindo em diferentes tipos de solos. E aí vai ser usada a palavra corações, para se referir a essa questão de moral e espiritual. Então, por isso que eu fiz essa breve explicação sobre a palavra coração. Então, vamos lá para o primeiro solo. Então, Jesus começa a ensinar daquele primeiro solo que ele já tinha falado antes. E isso está lá no verso 12. O versículo 12 diz o seguinte: as que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Eu intitulei aqui, amados, que esses são os corações endurecidos. Então, trouxe esse título de esse primeiro solo, são os corações endurecidos. O que são os corações endurecidos? São
essas pessoas, mesmo ouvindo a palavra de Deus, endurecem o coração e não chegam a fazer a boa confissão de fé em Jesus Cristo como Salvador. E trazendo agora para a nossa realidade, aplicando agora para a nossa realidade, que isso é muito importante. O que isso tem a ver na prática? Quem aqui já não viu pessoas ou convidou pessoas para vir num culto ou em alguns cultos, pessoas que não são convertidas a Cristo, e a gente vê muitas vezes aquelas pessoas vêm uma vez, 2 vezes, 3 vezes, às vezes está meio seca, mas às vezes até se quebranta, às vezes até demonstra pelo menos uma emoção, chora, mas não confessa, não se arrepende dos pecados e não entrega a vida a Cristo. Nós temos a aplicação prática dentro da igreja disso. Muitas pessoas, infelizmente, vêm, às vezes uma vez, às vezes 2 vezes, e às vezes muito tempo, e ouve a palavra. E o que Jesus diz aqui? Que o diabo vem e rouba a palavra do coração. Antes que aquela pessoa confesse e seja salva. A pessoa não conseguiu nem confessar Jesus, se arrepender dos pecados, está vindo na igreja, mas não está salva. É o que o texto está dizendo, é o que Jesus está ensinando. Então esses são os primeiros, os corações endurecidos. Amém, amados? Vamos lá então. Vamos para o segundo solo. No verso 13, Jesus continua falando: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então Jesus já vai falar de um outro tipo de solo, de um outro grupo de pessoas. Primeiro grupo de pessoas, os corações endurecidos. Eu intitulei esse segundo tipo de solo, esse segundo tipo de pessoas, de os corações superficiais. É superficial, é raso, não é profundo. Então nós vamos ver que o fato de uma pessoa ter feito a confissão de fé em Jesus não necessariamente significa uma verdadeira conversão. Não necessariamente significa uma verdadeira conversão, porque uma verdadeira conversão é quando nós somos transformados através da ação do Espírito Santo em novas criaturas. Quando é operado em nós a justificação lá do sacrifício de Cristo, nós temos que pregar a palavra e tem que haver verdadeira conversão. Então são às vezes pessoas que até confessam com a boca. A palavra de Deus mesmo vai dizer que tem que confessar com a boca e crer com o coração. Lembra que eu falei do coração? Tem que crer. A salvação não é só para quem acredita que Deus existe. A salvação é para quem crê, se arrepende dos pecados e crê em Jesus como Salvador. Então a gente tem que entender isso. Jesus está falando desses corações superficiais. Bem rapidinho aqui, 2 textos bíblicos que vêm, palavras do próprio Senhor Jesus, a reforçar esse grupo de pessoas que frequenta a igreja, que frequenta cultos, e são os corações superficiais. João 16:33. Jesus falou o seguinte: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo aqui? Primeira coisa, primeiro ele diz que nele nós temos paz, é a verdadeira paz. Mas depois ele vai dizer que nós teremos aflições. Mas depois ele vai falar de novo: mas não tema, eu venci o mundo. Aleluia. Lá em Mateus 11, 29 e 30, outras palavras de Jesus. Jesus vai dizer então: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Pois, presta atenção, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Veja bem, amado, Jesus diz que a gente vai ter provação, que vai ter dificuldade, mas nele a gente encontra descanso. Jesus não nos negligenciou. Por que eu estou falando isso? Porque o texto ali que ele está falando na parábola diz que quando vem as provações, as pessoas desistem.
Mas Jesus, na palavra de Deus, diz que Jesus nos exortou, os apóstolos também. Mas ele disse que a gente ia ter provação, que ia ter jugo, que ia ter fardo, mas que ia ser suave e leve. Aleluia! Só é suave e leve porque Ele coloca a mão dele e diminui, tira aquilo que a gente não pode suportar. A palavra de Deus diz, Paulo vai escrever, que não há tentação que a gente não possa suportar, desde que a gente esteja em Cristo Jesus. Esses dias estava conversando com o pastor Paulo, e entre tantas coisas que eu já aprendi com ele, concordei e fiquei meditando numa frase que ele falou, a gente conversando esses dias. E ele disse, irmão Marco, já ouvi falar aí que alguém dizer que é difícil ser crente, é complicado ser crente. E ele disse, mas eu não concordo com isso aí não, irmão Marco. E eu fui para casa pensando, entre tantas coisas que eu ouvi da boca dele nisso. E ele está coberto de razão. A melhor coisa que existe na vida, as palavras dele, é ser crente, e eu concordo. A melhor coisa na vida é ser crente em Cristo Jesus, é ser cristão. Aleluia! Eu gosto muito de uma frase do grande reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero, em certa ocasião, vai dizer que nós somos uma besta. E besta, quando ele fala aqui, não é a besta do Apocalipse, é jegue, jumento, tá bom? Não me entenderem mal. O animal que naquela época servia de montaria lá no século XVI. Que nós somos como uma besta. Ou nós somos montados pelo diabo, ou nós somos montados por Deus. Aleluia! E coisa boa a gente ser montado por Deus, coisa boa é ser crente. Porque quando a gente, por que eu estou falando usando essa citação? Quando a gente não é crente em Cristo Jesus, o que acontece, amados? Na hora da aprovação, quem é que está ali? É o inimigo para botar mais peso, é o diabo para dificultar as coisas, porque crente passa aprovação, mas quem não é crente passa aprovação também. A diferença é que o cristão, ele tem o Senhor Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus. É Jesus que transforma o fardo leve, é Jesus que torna menor o jugo, é Ele que venceu o mundo. A melhor coisa que tem é ser cristão. Aleluia! O pastor está certo, porque na hora da dificuldade, quem é que você quer estar do teu lado? O diabo, que vai te jogar mais para baixo, que vai te trazer depressão, que vai te trazer maus pensamentos, que vai te dar uma estratégia errada, ou Deus, em quem você vai buscar, em quem você vai confiar, e que o Espírito Santo de Deus é poderoso para nos ajudar em todos os momentos. Aleluia! Nós não podemos ser como esse grupo de pessoas que são superficiais, esses corações superficiais. Aleluia! Vamos adiante, amados. Terceiro solo, versículo 14. O Senhor Jesus continua: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Coisa forte que Jesus está ensinando aqui. Eu denominei esse terceiro solo os corações não santificados. Os corações não santificados. Vocês viram que é progressivo, né? Primeiro grupo de pessoas ouve e nem crê, e vai embora o diabo rouba. O segundo grupo de pessoas, né, os corações endurecidos primeiro, os corações lá superficiais, crê por um pouquinho, depois chega a aprovação, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de Bíblia. E agora o terceiro grupo, um outro grupo ainda, os corações não santificados, são as pessoas que supostamente abraçam a fé, mas que não querem levar uma vida de santificação, preferem os prazeres mundanos, preferem os prazeres do mundo. Veja que Jesus diz aqui: são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida. São essas coisas que não deixam eles amadurecerem. É isso que Jesus está ensinando. Lá em Romanos 6, capítulo 6 e verso 22, o apóstolo Paulo escreveu lá aos Romanos sobre isso.
E lá em Romanos 6:22 ele escreveu o seguinte: mas agora, vocês que foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e aí o seu fim é a vida eterna. Aleluia, aleluia. Amados, o verdadeiro cristão, ele tem o compromisso, o dever, a obrigação de buscar uma vida em santidade e de dar bom testemunho pessoal na igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, seja onde for. Isso é um dever do verdadeiro cristão. Olha que a palavra diz ali, ó: o fruto que colhem leva à santidade. Antes diz: libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus. Lembra que eu falei antes? Quer ser montado por quem? Eu quero ser escravo de Deus. Aleluia. Cristo me libertou do pecado. Aleluia. O fruto do verdadeiro cristão é uma vida em santidade. E por fim, a vida eterna. Depois eu vou explicar melhor isso aqui. Fica calmo. Mais um ponto aqui, amados. A prática do pecado voluntário afasta o Espírito Santo da nossa vida. E sem o Espírito Santo é impossível viver em santidade. Sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas é impossível. E o que eu afato, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo se entristece, que ele geme. E a dor, vamos botar aqui, a dor do Espírito Santo é em relação aos cristãos. Quando eles deixam de seguir a vontade de Deus, quando eles deixam de fazer a vontade de Deus e começam a andar segundo as suas próprias concupiscências, segundo a influência de Satanás, vivendo no pecado. E quando eu falo pecado voluntário ou deliberado, amados, é aquele pecado premeditado. O cristão não pode estar pecando premeditadamente, voluntariamente. Por exemplo, alguém adultera, assim, esbarra e adulterou? Alguém rouba se não for premeditadamente? Alguém se embriaga se não for premeditadamente? Não. Isso são exemplos de práticas de pecado voluntário. E isso é abominável aos olhos de Deus para toda a humanidade, mas mais ainda para os cristãos. Porque isso, a pessoa que pratica esse tipo de coisa, esse tipo de pecado, ela está fazendo assim: ó, Espírito Santo, mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Está entristecendo o Espírito Santo, está aborrecendo o Espírito Santo, e ele vai se afastando, ele vai se afastando, ele vai se afastando. E aí a pessoa vai mergulhando no pecado, vai mergulhando nos seus prazeres, nos seus desejos. Oh, louvado é Deus. Amados, mas Jesus fala, até aqui a coisa é pesada, né? Fala de 3 solos que não é o que agrada a Deus. 3 grupos de pessoas que não é o que agrada a Deus. E é interessante que ele explica o porquê que não agrada a Deus. Não é o tipo de crente que Deus quer. Não é. Agora tem no verso 15 o 4º solo. Aí ele vai dizer, pô, o que é que Deus espera de nós? Aleluia. Versículo 15 diz o seguinte: mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Aleluia, glória a Deus. Eu intitulei esse 3º grupo de os corações férteis. Aqueles que frutificam, aqueles que são férteis, aqueles que são terra boa. Aleluia. Resumindo, são aqueles que creem em Cristo, que um dia fizeram a boa confissão de fé em Cristo e que vivem segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Vivem segundo o que a Bíblia ensina. Se a Bíblia diz, faz, ele se esforça para fazer. Se a Bíblia ensina, não faz, ele se esforça para não fazer. Esses são os corações férteis. É esse tipo de boa terra que Deus quer. É esse tipo de boa terra que, quando a semente é lançada, que é a palavra de Deus, aleluia,
frutificam, dão frutos, vivem em santidade. Amados, teologicamente, eu quero explicar bem rapidinho, de forma simples, para nunca mais você esquecer. De forma bem simples. Teologicamente, como funciona o processo da salvação, de forma resumida. São 3 passos: justificação, santificação e glorificação. Vamos lá. Primeiro, justificação. A pessoa, ao ouvir o Evangelho, o pecador confessa Jesus como seu Salvador. Ele é justificado pelo sacrifício de Jesus. E ele está livre da culpa do pecado. Aleluia! Quando nós ouvimos a palavra de Deus, cremos de todo o coração, nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus opera em nós a justificação, que foi conquistada lá na cruz, no Calvário, por Jesus Cristo, o Santo, que deu a vida dele por nós. E aquele pecado que começou lá, o pecado original com Adão e Eva, de cujo qual todos nós somos herdeiros, que nos contaminou, e também os meus pecados, os nossos pecados, eles são anulados na cruz do Calvário, e nós somos, mesmo que não merecedores, nós somos justificados pela graça de Deus. Aleluia! Graça é favor imerecido. Louvado seja Deus. Então anula aquela condenação, a culpa do pecado, e nós somos salvos. Só que a gente não pode pular da justificação para a glorificação. A gente não pode pular o degrau do meio, porque o degrau do meio é a santificação. A santificação, ela vem através da ação do Espírito Santo. A pessoa passa a viver segundo a vontade de Deus, lutando contra a prática do pecado. Aleluia! Quando é que começa a justificação? Eu já expliquei, é um ato que já aconteceu lá atrás, é imediato quando a gente se converte de verdade. Nós somos salvos, é o que a palavra ensina, pela fé, mediante o sacrifício de Jesus. Naquele momento posterior a isso, começa a santificação. Exatamente o momento posterior a esse. E até quando dura, irmão Mário? Até o fim da nossa vida. O processo de santificação é um processo que se estende durante toda a nossa existência aqui na terra, desde a justificação até nós partir daqui. Por que a gente tem que se santificar? Porque apesar de Cristo morrer na cruz e anular a culpa do pecado, Deus, dentro do seu grande poder, da sua sabedoria, que quem sou eu para questionar? Quem o Felipe é para questionar? Ele concedeu certo poder para Satanás ainda, que é o que a gente chama na teologia de poder do pecado. Se você for ler o Novo Testamento, talvez uma grande porção do Novo Testamento fala que Satanás, ele aflige a humanidade, mas que também ele tenta levar os crentes a pecar, os cristãos a pecar, a se desviar dos caminhos do Senhor. Só um exemplo bem rapidinho, não precisa nem botar na tela. Efésios 6, lá em Efésios 6, o que Paulo fala? Vistam-se da armadura de Deus. E lá no contexto, o que ele diz? Por quê? Para resistir às ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais. Nós temos uma luta depois que a gente se converte, que não é contra a carne, contra as pessoas, ali quer dizer pessoas, é contra as hostes espirituais malignas, é contra Satanás e seus demônios. E isso aí a gente precisa viver em santidade, porque o Espírito Santo, quando a gente busca Deus, faz a vontade de Deus, se afasta do pecado, ele nos capacita para não pecar. E quando a gente peca, João, na sua primeira carta, ele vai dizer que escreve lá que quando a gente peca, mesmo depois de convertido, ele vai dizer: eu não escrevi essas coisas para que vocês pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado, que ele é fiel, e ele se chama Jesus Cristo, o Salvador. Ah, mas nessa caminhada, o solo fértil não vai pecar também, mas ele vai lutar para não pecar. E se ele pecar, ele vai se arrepender e pedir perdão para Deus, porque nós temos um advogado fiel que intercede por nós, que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! E por fim, o último passo, a glorificação. O que é a glorificação? É a eternidade com Deus.
Se nós, qualquer um de nós aqui, verdadeiros cristãos, e ao longo da história do cristianismo, se nós morrermos antes de acontecer o arrebatamento da igreja, a ressurreição, nós vamos vir na ressurreição, que é junto com o arrebatamento. A palavra de Deus diz que Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja. 1 Coríntios capítulo 15, estuda em casa. E Paulo vai escrever lá, vai dizer que vai ser como num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiros, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e nós vamos ter um encontro com o Senhor nos ares, e Ele vai nos dar um novo corpo, revestido, incorruptível, e nós vamos viver na glória com o Senhor Jesus Cristo, e lá nós vamos conhecer o Senhor face a face, lá nós vamos comer do fruto da árvore da vida, e lá não, Satanás não vai ter poder de pecado. Lá nós não vamos mais pecar, lá nós vamos ter a eternidade com Deus. Aleluia, isso é a glorificação, é a eternidade com Deus. Se você morrer em Cristo, morre em paz. Você já está no céu, no paraíso. Já está prestes a, quando acontecer o arrebatamento, nós sermos glorificados. Nós recebemos um novo corpo incorruptível. Aleluia, olha que Deus maravilhoso. Vale a pena ou não vale a pena, irmãos? Lutar para viver uma vida em santificação. Olha o que Deus preparou para nós. A palavra de Deus diz que olho humano não viu tudo aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Aleluia! Isso é justificação, santificação e glorificação. É o início e o fim. Na verdade não tem fim, né? A vida é eterna com o Senhor. Aleluia. Vale a pena ser fiel, irmão. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero concluir essa mensagem em 3 pontos. Em cima de tudo que foi ministrado aqui acerca da palavra de Deus, que o meu compromisso é com a palavra. Primeiro ponto. O compromisso do pregador é lançar a semente, a palavra de Deus, de forma correta e eficaz. O que a gente aprende aqui? Que tem um semeador que joga a semente. A semente é a palavra de Deus, mas os semeadores são os pregadores da palavra de Deus. Aqueles que Cristo levantou para pregar a palavra. E quando eu digo para pregar a palavra, não estou falando só numa igreja, num altar, com um microfone, com som. É aqueles que Deus levantou aqui também. Mas levantou lá na tua família, lá no teu trabalho, lá nas redes sociais, seja onde for, para pregar a palavra de Deus. Todos esses são os anunciadores do Evangelho. Aqui é só mais uma forma de pregar a palavra. É só mais um altar de Deus para pregar a palavra. Então, mas os pregadores têm um compromisso, porque Deus tem compromisso quando a boa semente é lançada. Mas se nós não pregarmos a boa semente, que é a palavra de Deus, sem penduricalho, sem enfeite, sem falsas promessas, aí sim pode encontrar um solo fértil. Isso eu estou falando para todos nós pregadores da igreja, enfim, todos os cristãos. Irmãos, nós estamos hoje na quinta-feira. Na segunda-feira nós tivemos uma reunião de líderes aqui na igreja, aqui nesse mesmo lugar. Os líderes, alguns talvez estejam aqui, estão. E nessa reunião a pastora Neuci trouxe uma mensagem, uma rápida mensagem no início. E pensa numa mensagem, uma palavra assim aqui me cortou. Tudo que ela falou ali é coisa que bênção de Deus. Eu vou parafrasear com a permissão da pastora. Amados, é uma mensagem que toda a igreja tem que ouvir, essa mensagem que ela pregou. Algumas coisas eu quero só ressaltar aqui. Primeiro, ela insistiu, ela nos exortou que nós temos que pregar a palavra. A pastora, Deus usou ela cheia da unção do Espírito Santo para dizer coisas fundamentais para nós pregadores. E nós estamos num culto de ensino, é o momento de falar disso. Ela disse que nós temos que pregar o Evangelho, Cristo crucificado. E eu concordo. Ela também disse que se nós chegar para as pessoas e levar Deus para as pessoas dizendo que Deus pode curar a tua saúde, que Deus pode te prosperar financeiramente, que Deus pode te abençoar nisso e naquilo, e Deus pode sim,
Mas se nós apresentarmos esse Deus para as pessoas, na primeira dificuldade, o que vai acontecer? Não é isso, pastor? Elas vão, e nunca mais vão voltar, talvez, porque a gente vai perder crédito. Por quê? Mas tu não me disse que era para mim vir para a igreja, começar a vir nos cultos, virar membro, descer as águas, que Deus ia me tornar rico financeiramente, ou que Deus ia curar minha saúde, ia curar uma pessoa que tem uma doença grave, vem para a igreja para receber a cura. Talvez alguns possam pensar, mas está pegando pesado, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu creio na atualidade de todos os dons espirituais. Eu não acho em nenhum lugar na Bíblia, algum lugar que algum dom espiritual cessou, ou que cessaria mais adiante na história da igreja. Eu creio na atualidade de todos os dons. Quando eu digo isso, eu creio no dom de cura. Eu creio que Deus é poderoso para prosperar financeiramente uma pessoa. Que Deus é poderoso para curar uma doença, seja ela qual for, em qual estágio estiver. Eu creio com todas as minhas forças. Eu creio todos os dons. Mas Deus não nos levantou para pregar, para as pessoas virem para Deus por benefício, por coisas que Deus pode dar. Nós temos que pregar e ensinar as pessoas quererem Deus, não as bênçãos de Deus em primeiro lugar, mas em primeiro lugar Deus. Era mais ou menos isso que a pastora nos exortou aqui, palavra. E é isso aí, amados, nós temos que pregar a palavra com fidelidade. É óbvio que a gente crê que se Deus quiser curar uma pessoa, cura, e ela vai continuar na igreja. Mas o apóstolo Paulo, que era só o apóstolo Paulo, que diz ali, que orou 3 vezes a Deus, para Deus tirar um espinho na carne dele, que era um enviado de Satanás, que o esbofeteava. E qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E se você ver o contexto, era para quê? Se você ler os versículos antes, vai dizer que Paulo recebeu revelações, ele foi ao 3º céu, que ninguém tinha recebido, e para que ele não se ensoberbecesse, Deus permitiu aquele espinho na carne dele, enviado de Satanás, mas que a graça dele ia bastar para ele, e bastou. Nós temos a Bíblia para provar que a graça de Deus foi suficiente para Paulo suportar. Então, Deus é que sabe. Se for da vontade de Deus, Ele cura. Se for da vontade de Deus, Ele prospera. Mas, acima de tudo, nós temos que pregar a palavra com fidelidade, com integridade, principalmente anunciar o Evangelho, pastor, como a senhora falou. E Cristo morreu por nós naquela cruz para nos salvar, sendo nós ainda pecadores. E é pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro, não por merecimento. Mas eu creio que a palavra de Deus mesmo diz que buscai em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Isso é uma promessa de Deus. Segundo ponto, a responsabilidade de saber em que solo a semente vai cair é inteiramente do ouvinte. Compromisso do pregador, já falei, é pregar com fidelidade e eficazmente, sem torcer a palavra de Deus para agradar o homem. Mas a responsabilidade do que eu estou falando hoje aqui, se é palavra de Deus, se é boa semente, é de vocês. Ou quando eu estou ouvindo a palavra, estudando a palavra, a responsabilidade em que solo vai cair é nossa. Nós é que temos que, o nosso comportamento diante da exposição da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, é que vai determinar que solo é que nós somos. Então a responsabilidade do pregador é uma, a responsabilidade do ouvinte é outra. Então é inteiramente de quem ouve, a responsabilidade de como ele vai lidar com aquela semente. Se ela vai ser num coração endurecido, se ela vai ser num coração superficial, num coração não santificado ou num coração fértil. Aleluia. Terceiro e último ponto. Cada um de nós devemos nos avaliar e nos perguntar: que tipo de solo eu sou? Começo por mim. Essa pergunta Deus falou muito forte comigo. Que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo eu tenho sido? Eu quero que você pense um pouquinho aí. E reflita. E busque aí no HD na memória. Que tipo de solo você tem sido? O que você tem feito com aquilo que você aprende
acerca da palavra de Deus? Tem entrado aqui e saído por aqui? Você tem endurecido o coração? Você tem deixado Satanás roubar a palavra? Você tem ouvido e retido só aquilo que tu acha bom? Você tem ouvido, mas quando chegam os prazeres do mundo, você se inclina para o mundo? Você tem ouvido uma administração como essa? Não, mas acho que não marca, não é. Mas não é bem assim, é bem assim. Aí pega a palavra, vai lá em casa. Mas Jesus aqui, de repente, o Marco estava errado, mas Jesus estava fazendo uma brincadeirinha aqui, nem é assim. Deus ama todo mundo, capaz que ele ia repreender, capaz. Não, aí é com você, amados, é comigo. Nós temos que viver em santidade, nós estamos buscando sinceramente o Senhor, qual é o nosso testemunho pessoal para a sociedade como um todo? Como eu tenho me comportado na minha família, dentro da igreja, nas redes sociais, seja lá onde for, em todos os ambientes. As pessoas conseguem ver em mim uma pessoa diferente, uma pessoa de comportamento diferente, que em algum momento possa ter a curiosidade: por que ele é assim? Por que ela é assim? E daqui a pouco eu descobri que é porque você é um verdadeiro cristão. E aí quem sabe aquela pessoa que te olha e nem comenta nada. Eu já tive essa experiência, eu creio que pastores, então, pastor Paulo, tantos já tiveram, de pessoas que até não te dão muito crédito, mas aí quando aparece um problema lá, por exemplo, um colega de serviço, já aconteceu comigo, tem vários colegas de serviço, tu nem tem muita afinidade com ele, quando eles fazem aquelas piadinhas sujas, tu não participa, quando eles fazem certo tipo de coisa, tu fica no teu canto ali, às vezes tu não pode sair porque é o teu trabalho, mas tu não participa, tu não vai para a reuniãozinha ali, que depois eu trabalho com eles para fazer coisas que não são condizentes. Mas pode ter certeza de uma coisa: quando uma pessoa dessas tiver um problema sério na saúde, na família, na finança, não vai ser para aquele amigo do bar que ele vai correr, porque o amigo do bar no máximo vai dizer: vamos lá, vamos encher a cara, mas amanhã o problema está ali, ou durante o processo está ali. Mas pode ter certeza que ele vai procurar aquelas pessoas que lá tem referência: aquele cara é diferente, aquela mulher é diferente, por que ele é assim? Se ele é assim, tem alguma coisa. E aí a porta que Deus abre para nós pregarmos o Evangelho, porque na verdade nós já estamos pregando com o nosso testemunho pessoal. Aleluia. Amados, é isso que Deus colocou no meu coração. Eu quero estar fazendo uma oração, encerrando a minha participação. Querido e amado Deus, eu ministrei a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Espírito Santo queimou, tratou comigo, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, melhor eu te clamo, Espírito Santo, que Tu venha, Espírito Santo, arrebentar as barreiras dos corações nessa noite. Se tem alguém que está num desses 3 primeiros solos, Senhor, ó Espírito Santo, quebra o coração endurecido, quebra, Senhor, derruba as muralhas, Senhor, do coração superficial, do coração não santificado, Senhor. Que aqui, Senhor, as pessoas que ouviram essa ministração, Senhor, aqueles que são um solo fértil, Senhor, que possam ser alimentadas com essa Tua palavra, ó Deus, que possam sair daqui renovadas, Senhor, dizendo: vale a pena. E para alguém aqui que por acaso não esteja no momento de solo fértil, Senhor, trata com eles, ó Espírito Santo. Aleluia, para que eles mudem, Senhor, e para que eles busquem ser aquele solo aonde cai a boa palavra e que frutifica a 100 por 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.